Ok? Bom, gente, boa tarde para vocês. Vamos começar para a gente poder respeitar os horários o máximo possível. Eu sou Carol Manzato, ao meu lado, Marion Gomes, maravilhosa, fazendo a interpretação em Libras. A ideia é que o FAO seja cada vez mais acessível, dialógico, amplo. E eu estou aqui para fazer essa fala de abertura, já que eu idealizei, curei e pensei esse festival. Eu vou contar brevemente um pouquinho sobre o festival, para nós entendermos de onde ele sai e onde ele chega agora, em 2023. E eu queria, de antemão, agradecer a presença e a companhia e a disponibilidade de todo mundo que está aqui, da produção do festival, da equipe de comunicação, de todo mundo que é convidado, convidada e vai fazer uma coisa linda junto conosco. Muito obrigada. E muito obrigada à minha família que está aqui presente, cuidando da minha filha, o respaldo e o amparo de tudo, né? O Festival Ações Literárias surgiu em 2019 na minha mente, no momento em que Jair Bolsonaro tinha sido eleito e eu me sentia com uma filha bebê muito triste com aquele cenário que já dava indícios de ser contrário à democracia e de algumas violências que me deixavam muito preocupada. E aí nós já tínhamos alguns projetos de leitura acontecendo. Então eu sou professora de língua portuguesa, já trabalhava numa escola que me permitia sonhar e trazer para dentro da sala de aula projetos de leitura. E quando o Juni chegou para a minha vida, ele me ensinou que eu poderia expandir o espaço da sala de aula e realizar projetos em outros espaços não escolares. Então, surgiu o primeiro projeto de leitura da Casa de Criar, que foi a Roda de Leitura da Casa. Foi um projeto que nasceu em parceria com as minhas alunas do curso de Pedagogia. Eu era professora de Literatura para Crianças e Jovens por um determinado momento, junto dessas alunas, e nós combinamos juntas que faríamos um exercício de ampliação de repertório e de bagagem literária. E aí essas alunas toparam se encontrar comigo aos sábados, quinzenalmente, na nossa Casa de Criar. Por isso que era Roda de Leitura da Casa. Da Roda de Leitura da Casa, da participação das pessoas, da presença, inclusive de alunos de outros cursos, alguns alunos dos sistemas de informação, por exemplo, fizeram presença. Eu decidi que seria interessante sonhar um pouquinho mais alto e propus ao PROAC o Casa de Criar Ações Literárias, que foi um projeto que acontecia aqui na biblioteca e foi quando eu me apaixonei por esse espaço. Aos sábados também, uma vez por mês, com amigos e amigas, convidados e convidadas, especialistas em leitura literária, para que eles viessem e trouxessem o seu repertório leitor e apresentassem para o nosso público. E tivemos muitos amigos e muitas amigas maravilhosas. O Casa de Criar Ações Literárias teve 2 rodadas contempladas pelo PROAC. Em 18, engravidei e fiquei sonhando em colocar o pé na literatura que se volta para as infâncias. Escrevi o projeto do Rodinhas Literárias e começamos, então, a mediar leituras de livros literários para crianças aqui na biblioteca também. Em 19, eu estava com todo esse repertório em mãos, pensando como é que eu faria para colocar tudo junto e misturado, e pensando como é que eu tomaria um posicionamento político que contasse para todo mundo que eu não era bolsonarista. Como eu fiz mestrado em educação e minha base teórica foi Paulo Freire, e Paulo Freire foi uma personalidade preterida
tem sido, né, isso se repete, quando nós estamos pensando em pessoas antidemocráticas, eu fiz essa escolha por um festival que trouxesse esses projetos todos juntos, que contemplasse um número de pessoas, adultos, crianças, que na minha cabeça naquele momento era satisfatório, e que tivesse como homenageado o Paulo Freire. Então, nossa primeira edição do FAO foi a importância do ato de ler, que é um livro bem emblemático do Paulo Freire, e a ideia era já contar para todo mundo qual era o conceito de leitura que costurava o festival. O FAO é um festival de leitura. A leitura literária é parte do festival, mas trazer Paulo Freire como carro-chefe com o seu livro, a importância do ato de ler, foi significativo até para a questão de base filosófica de pensamento do festival, para trazer a compreensão de que nós estamos aqui pensando em leituras no plural, e a leitura de mundo que extrapola a leitura da palavra está aqui conosco. Haja vista a nossa querida intérprete de Libras, né? Então, leitura de mundo, leitura de palavra, leitura de livro, leitura literária. Tudo isso se costurando, se amarrando e fazendo um bonito crochê para a gente. Na primeira edição do festival tivemos o professor Carlos Rodrigues Brandão aqui conosco. Eu nunca conheci uma pessoa tão legal na minha vida e tão simples. Ele conviveu com Paulo Freire. Ele escreveu uma biografia de Paulo Freire menino para crianças do Movimento Sem Terra, um livro lindo com sementes colocadas na capa, assim, na contracapa do livro, para que as crianças plantassem. Tivemos presente também Marcelino Freire, que tinha acabado de gravar na sua voz o audiobook da Pedagogia da Autonomia. Então ele já vinha com a sua própria obra, que é um escândalo de maravilhosa, e também com essa costura em relação ao Paulo Freire. E decidimos que o nosso coffee break seria pão com mortadela e guaraná, e que nós faríamos uma vigília literária. Então, na primeira edição do FAO, aqui nessa biblioteca, nós ficamos 8 horas seguidas com amigos, amigas e todo mundo que aceitou participar, com uma câmera ligada, com transmissão em tempo real, falando nomes de escritores e de escritoras, como se a gente tivesse mesmo fazendo uma vigília em prol da leitura, da literatura, da educação e do Paulo Freire, tá? Enfim, depois desse projeto, e um projeto que também foi inclusivo, nós já tivemos na primeira edição do festival a interpretação em Libras, tivemos Glaucio Camargos, que volta nas próximas 2 edições para cuidar disso e nos ajudar a pensar nesse processo de inclusão. A pandemia chegou. Depois dessa maravilha, dessa festa, a pandemia aconteceu e nós ficamos isolados, ficamos isoladas e tivemos a oportunidade, via lei Aldir Blanc, de escrever um novo projeto de festival. A nossa segunda edição do Festival Ações Literárias, então, teve como homenageado Rubem Alves, uma outra personalidade por quem eu sou completamente apaixonada. O Rubem Alves já tinha uma produção para o campo da educação e uma produção literária, então é alguém que está nessa imbricação. E eu escolhi como obra do Rubem Alves, para a segunda edição do festival, A Importância da Educação dos Sentidos, porque é uma obra em que ele vai falar da importância do ser humano ser compreendido como um ser integral e que tem 5 sentidos em ação o tempo todo, e da importância de que a escola trabalhasse com todo o seu potencial a estimulação desses 5 sentidos e a fruição artística. Então, Rubem Alves, em A Importância da Educação dos Sentidos, vai falar do como seria legal se nós tivéssemos, dentro do ambiente escolar, a provocação dos sentidos e
arte ali acontecendo em diversos momentos. E eu pensava em 2021, que foi quando aconteceu a nossa segunda edição, no quanto a arte estava nos salvando dentro das nossas casas e chegando até a gente por meio das telas. E por isso a segunda edição do festival foi a importância da educação dos sentidos. E a segunda edição do festival teve 10 dias de muitas atividades, todas o tempo inteiro online, mas tivemos uma ampliação de experimentações. O festival de leitura ganhou teatro, ganhou culinária, ganhou música, então foi um festival com 10 dias de contação de histórias, mediação de leitura, alguns shows e muita gente incrível. E aí, em 2023, estamos aqui hoje para abrir a terceira edição do festival, que tem como homenageado Olívio Jecupé, que quando tiver acesso a esse vídeo vai dizer assim: mas ela botou o nome na atividade de quem é Olívio Jecupé e eu estou ansioso e ela não falou de mim ainda. Então eu vou começar a dizer agora, né, por que ele é o homenageado dessa edição. Eu, gente, estive professora do ensino superior durante 14 anos. Neste momento não estou com as crianças, tem uma aluna minha maravilhosa aqui, me ouvindo e me assistindo, mas estive no ensino superior e fui responsável pela disciplina História e Cultura Indígena e Africana. E essa disciplina, essa possibilidade, me garantiu a ampliação da minha visão e ampliação do meu repertório em relação ao que nós queremos iluminar e visibilizar e trazer para lugar de protagonismo. Eu tinha feito, em 2020, uma conversa com o Tiago Inhandeva, que é um indígena Guarani Inhandeva, que estará aqui conosco nessa edição também. Ele foi participante da segunda edição do FAO, e eu tinha pedido para o Tiago, nessa conversa, que ele trouxesse nomes e obras de pessoas indígenas para que a gente começasse um movimento de nos abrirmos para essas pessoas. E o Olívio Jecupé foi alguém que ele mencionou, mas que se conectou comigo. O Olívio me escreveu. Assim que eu conheci o Tiago e nós conversamos, o Olívio me mandou mensagem pelo Messenger no Facebook se apresentando. Ele me contou quem ele era, ele me contou que ele era pai do MC Kunomi, e ele é uma pessoa muito humilde, e ele não me contou que ele era um escritor renomado, com muitos livros publicados, e que ele já tinha uma obra voltada a formação da subjetividade, da identidade dos indígenas na infância e das pessoas brancas, urbanizadas, não indígenas, para uma compreensão da população indígena guarani muito potente e capaz de promover a nossa desconstrução e a nossa reconstrução de visão em relação a esse povo indígena num outro lugar. Então, o Tiago Inhandeva, que é Guarani, na nossa primeira conversa, me disse que a gente precisava entender, eu, né, mulher branca, urbanizada e desconhecedora da cultura até aquele momento, compreender que o que eu sabia sobre a população indígena era, na verdade, o que eu não sabia. E que era preciso, então, abrir esse espaço de diálogo para poder começar do zero e ter uma compreensão que se alinha ao que eles vivenciam na realidade. E Olívio Jecupé é essa pessoa que se arrisca, um indígena aldeado, que compreende lá, deixa eu pegar aqui, ele nasceu em 1965, ou seja, a gente está terminando um período bem complicado, o período de ditadura militar, quando ele vem ao mundo. Nós vamos ter ainda uns anos bem... começando em 64, verdade. Obrigada, Nímino. Começando. Então vai passar por tudo isso, a infância, esse massacre. E
ele vai compreender a importância de fazer um movimento de sair, conquistar um espaço que parte da escrita em língua portuguesa para escrever em Guarani e conseguir ali promover a perpetuação da própria cultura entre os mesmos e nos alcançar num outro momento. Então, desde 1984 ele tem publicações, já são quase 40 anos de publicações em voga, né? Ele faz um movimento de escrita familiar, o que é muito interessante também. Então, o Olívio faz faculdade, faz USP, sai da aldeia, está ali num movimento de captação de histórias e consegue trazer, por esse viés da literatura e da publicação, a Maria Querechu, que foi sua esposa, e os seus filhos Jecaguamirim, que depois vai se tornar o MC Conumi, e agora tem o nome de Verá. E está aí produzindo música, podem procurar o Verá pelo Spotify, está com um disco novo, inclusive junto do Alok, está fazendo bastante sucesso, e é incrível que isso esteja acontecendo. Mas o Olívio, na nossa primeira conversa, não me contou que ele tinha esse tesouro publicado. E aí, quando eu descobri que nós tínhamos contato, eu fiquei pensando que seria muito incrível se eu conseguisse abrir esse espaço em São José do Rio Preto para que ele pudesse estar aqui junto da sua família. Então, Jecupé Mirim também canta, também está na música, estará conosco. E Jovina Rengan, que é uma mulher caigangue, atual esposa do Olívio Jecupé, estará aqui conosco. A Jovina também tem livro publicado. Juntos eles têm um movimento de resistência indígena em Curitiba, que é muito incrível. E é por tudo isso que ele é o homenageado dessa edição do festival. Então, decidi que seria interessante trazermos a perspectiva indígena como protagonistas, e também que seria muito interessante visibilizarmos as infâncias no plural, que pudéssemos olhar para as infâncias na sua amplitude e na sua diversidade. Então, quando Olívio Jecupé aceita meu convite, imediatamente estaremos iluminando as infâncias indígenas e compreendendo as infâncias indígenas como múltiplas e diversas, porque junto de Olívio já teremos também a etnia caigangue aqui presente, teremos o Tiago Nhandeva, que é Guarani, mas também pela perspectiva Nhandeva e não apenas a perspectiva Mibiá, que é a do Olívio Jecupé. E teremos ainda duas mulheres indígenas maravilhosas que residem em São José do Rio Preto hoje, que são Nene Luá, que é uma indígena de retomada, uma indígena marajoara, e Gisele Juá Herã, que é Cariri Quixelô. Então, teremos uma presença indígena potente, e esses e essas pessoas indígenas nos contarão a respeito das infâncias indígenas de um modo mais amplo, que era o que eu gostaria muito de fazer. Além disso, passaremos pela infância negra, pela infância PCD, pedi para a Áquila, com muito cuidado, que pensasse numa contação e numa oficina que contemplasse esse público, trouxesse esse protagonismo. Teremos, então, a diversidade de infâncias acontecendo aqui no Fauzinho. E tudo que vai acontecer a partir daí se costura a esse modo de pensar e de enxergar o ser humano como diverso, geograficamente diverso, socialmente diverso. E aí as infâncias vão se expandir também para a infância cronológica, então teremos crianças, já fomos crianças e temos uma perspectiva de infância para um futuro próximo, para quem ainda virá para esse mundo. Obrigada mais uma vez. Acho que era isso que me cabia dizer como curadora do festival, idealizadora, coordenadora, dizer
O Olívio está aqui por isso, olharemos para as infâncias por essa perspectiva, teremos muitas atrações, a nossa programação de hoje segue com uma programação para as infâncias às 14, então teremos uma contação com a Áquila. Às 15 teremos a professora Cláudia Nigro, que já está aqui conosco, e falaremos sobre o trabalho dela na academia de contemplar a autoria de minorias e o estudo que se volta às minorias enquanto autores e autoras e autores com E, da linguagem neutra, que quero trazer para esse festival. A infância queer, inclusive, estará aqui contemplada também. Teremos a mediação de leitura de Julian é uma sereia, e um aluno que fez um trabalho que se volta à população LGBT e à formação familiar diversa. Acho muito bom passarmos por este lugar. Teremos Daniel Rodrigues, que fará uma leitura e apresentação da obra de Ailton Krenak, um líder indígena que precisa ser lido e precisa ser ouvido. E teremos conosco, à noite, abrindo as nossas noites, Sacolinha, que é um autor que vem da periferia. Sacolinha é um homem negro, que tem uma história incrível em relação à produção literária, já tem muitas obras publicadas, mas vem nos contar a sua história de como é que a leitura e a literatura foram para ele um caminho de travessia para sair da marginalidade, tá? E ele tem trabalhos e projetos incríveis em relação à população periférica e às populações de modo geral. Teremos sempre, nas 2 primeiras faixas de horário, programação para as crianças, contações e mediações. Estou vendo as meninas mandingueiras da pracinha aqui comigo, maravilhosas, estarão conosco. E das 15 em diante, bate-papos, oficinas com pessoas que se voltam à formação daqueles e daquelas que cuidam das infâncias. É isso, gente. Muito obrigada.